Boa noite, ainda é tarde, mas quase noite. Deus abençoe todos que estão prestando seu culto no seu lar, na sua casa, mesmo no formato remoto. Deus esteja te guardando, te fortalecendo. Nosso desejo de oração é que o Senhor esteja abençoando todas as famílias desta igreja, de outras igrejas e também de todos aqueles, que têm buscado o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, e que a graça do Senhor abunde na sua vida, na sua família e em todos os nossos círculos sociais. Louvamos a Deus por esse tempo, onde nós podemos adorar ao Senhor, entoar cânticos. A ideia é que você na sua casa, que sua família, cante ao Senhor, não faça como no programa de TV, fique só assistindo, mas também louve a Deus, ore ao Senhor e busque ao Senhor em adoração. Nesse instante, momento importante do culto também, momento de refletir na palavra do Senhor e meditar no texto sagrado. É importante explicar que sempre nós temos buscado analisar livros da Escritura. Por quê? Porque quando você analisa os textos isolados, sem o seu contexto e sem essa sequencialidade dos textos, acaba que o sentido pode se tornar esquisito e pode se perder o sentido do que o texto bíblico quer dizer. Então, desta feita, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos e temos observado que o apóstolo tem um grande desejo de proclamar o Evangelho até os confins da terra, e os confins da terra na cabeça de Paulo era a Espanha. Só que para isso, como era muito distante de onde ele estava, ele precisava se associar com outra igreja, e essa igreja com ele, para ser um ponto de apoio. E é exatamente a igreja de Roma. Nessa época, a igreja de Roma era uma igreja bíblica, uma igreja que temia ao Senhor. E desta igreja, após o imperador romano supostamente se converter, a igreja explodiu de pessoas, na verdade, de influência, não só em Roma como no mundo. Lembra, contexto do Império Romano, isso aqui já século IV depois de Cristo. Resultado é que a igreja foi se desvirtuando e hoje está no que está. Mas essa igreja de Roma aqui que nós estamos estudando, ela do primeiro século, é uma igreja bíblica bem fundamentada e que está recebendo essa epístola para conhecer o missionário Paulo, conhecer o ensino bíblico, a teologia de Paulo, o que é que ele cria, porque a igreja obviamente iria se associar com esse missionário para ajudá-lo a chegar na Espanha. E Paulo iria apresentar àqueles irmãos uma genuína teologia bíblica. A Epístola de Paulo aos Romanos é uma síntese do Evangelho, uma síntese muito bem explicada e muito bem fundamentada. E nós estamos numa parte em que o apóstolo Paulo ele vai tratar do homem sem Cristo. Primeiro ele tratou do homem sem Cristo na perspectiva do gentio, aquele que não é judeu. E agora ele está falando do homem sem Cristo, o judeu, para mostrar que o Evangelho é importante para todos, gentios e judeus. Lembre-se que o gentio é aquele que não é judeu, é o romano, é o grego, é qualquer outra pessoa que não seja judeu. Devemos entender então que o Evangelho é para todos os povos, para todas as raças, todos são pecadores e precisam da graça de Deus nas suas vidas. Recapitulando então, nós já vimos o início da epístola, um prólogo, uma introdução, que vai de Romanos 1, verso 1 até o verso 15. E o verso 16 e 17 são os versos chaves aqui dessa epístola. E nós vamos ler Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a justificação pela fé é um tema central nesta epístola, e o apóstolo Paulo está explicando como se dá essa justificação, mostrando que todos nós, seres humanos, sem Cristo, somos pecadores, e o pecado é um crime diante de Deus. Eu digo nós pensando na humanidade, mas nós, igreja, já somos crentes redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, do verso 18 em diante, até o final do capítulo 1, Paulo fala
do gentio sem Cristo. E olha o que é que ele diz, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus se revela contra todos os homens que não têm Cristo, porque só Jesus pode nos levar a um relacionamento com Deus. Então mostra a necessidade do homem pecador de ter Deus, porque Deus não está num relacionamento de amizade, de proximidade, aquela pessoa que não creu em Jesus. É claro que o apóstolo vai completar isso mais na frente na epístola, mas ele já está preparando o terreno para isso. No capítulo 2, Paulo vai tratar de um assunto muito importante, é de que não são só os gentios que são condenados e que a ira de Deus está sobre eles, mas também sobre os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles se achavam salvos, o povo escolhido, mesmo sem ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque eram descendência de Abraão, porque deles, dos judeus, veio a lei, porque dos judeus vieram os profetas, os patriarcas, e tantas outras coisas importantes à nossa fé. Então o judeu se achava indesculpável, porque ele vinha de uma tradição religiosa de onde veio o Messias, não da tradição judaica em si, mas o Messias veio da descendência judaica, e obviamente até mesmo os judeus convertidos tinham isso como um grande orgulho e acabavam pecando em outra situação, nós não vamos falar agora. O texto de hoje, então, complementa o pensamento do apóstolo Paulo com relação aos judeus se acharem salvos, se acharem abençoados por Deus, o povo de Deus, mesmo sem ter Cristo. Nós observamos no capítulo 2, do verso 1 a 16, que Deus julga as nossas obras e nos salva pelas obras de Jesus. Muito claro, o judeu tinha que entender isso. Deus julga suas obras, seja judeu ou gentio, e você só é salvo pelas obras de Jesus. No capítulo 2 ainda, do verso 17 ao 24, nós estudamos também que uma vida religiosa não salva. Não tem salvação para uma vida somente religiosa. É necessário o Senhor Jesus Cristo. E hoje, do verso 25 ao 29, encerrando o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos observar que a religião sem conversão não salva. É muito parecido com a ideia passada, né? Tem muito a ver, é um texto que complementa. Nós vamos observar que uma religião sem conversão não salva. Então você pode estar na religião evangélica, digamos assim. Você escolheu a religião evangélica para ser a sua. Se você não for convertido ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não há salvação, não há proximidade com Deus. A ira de Deus continua sobre você, mesmo você sendo um religioso. Vamos observar 3 ensinos importantes aqui, de que a religião sem conversão não salva. Mas antes, vamos ler Romanos capítulo 2, do verso 25 até o verso 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, são poucos versículos, mas riquíssimos para a nossa reflexão. Esse texto está tratando de algo muito importante que hoje nós também observamos, discutimos e temos que refletir sobre, que é exatamente sobre a forma e o conteúdo da nossa fé.
O que é mais importante? A forma que nos vestimos, que nos reunimos, ou o conteúdo? Ou será que a forma é importante, sim, mas não mais do que o conteúdo da fé? Ou seja, a aplicação aqui para as nossas vidas é que adianta, né, estar na igreja, carregar a Bíblia, participar dos rituais, se o seu conteúdo, seu coração está longe de Deus. É isso que nós dizemos e chamamos de religião. Você é um religioso sem uma fé viva e operante no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é mais comum do que nós imaginamos. Pessoas na igreja que têm uma aparência de fé, aparência de piedade, uma aparência de salvos em Cristo, mas muitas vezes é só a forma. Está faltando o conteúdo, ou uma verdadeira conversão, ou uma verdadeira santificação, aproximação de Deus, humilhação e arrependimento de pecados. E é isso que Paulo vai tratar aqui. Só que o apóstolo vai tratar dessa questão da circuncisão e do judeu com relação a um judeu ainda não convertido, porque o judeu achava que por ser circuncidado já estava garantido. Vamos ver então 3 ensinos de Paulo, que ele apresenta aos judeus também da igreja de Roma, que vai confirmar a necessidade da conversão na vida do homem sem Cristo. O primeiro ensino é que a religião verdadeira, ela nos leva a obedecer à palavra de Deus. Sabemos que somos pecadores, sabemos que nós crentes no Senhor Jesus Cristo não vamos conseguir obedecer plenamente à Escritura por causa do nosso pecado, mas nós sabemos que quem é crente quer obedecer à Bíblia Sagrada. Quem é crente lê a Bíblia Sagrada, busca a palavra do Senhor e busca viver em obediência à vontade de Deus. Por quê? Porque é da nova natureza, da divina semente que foi plantada na vida do Filho de Deus, quando ele foi convertido pelo Espírito Santo de Deus e nasceu de novo. Ele tem inerente a si o desejo de conhecer a Deus, independente se é um novo convertido, um convertido já de certos anos, ou um irmão já antigo na igreja, não interessa, o crente ele sempre vai querer conhecer a palavra e obedecer a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu estas verdades aqui, ele estava mostrando à igreja de Roma o fundamento da doutrina cristã, mas também ele estava, em um certo sentido, exortando a igreja de Roma. Por quê? Porque esta igreja tinha problemas, tinha conflitos entre judeus e gentios, e não era só a igreja de Roma, a igreja de Corinto e muitas outras, porque os judeus estavam dispersos pelo Império Romano, e muito do evangelismo que foi feito se começou na sinagoga judaica, para depois atingir os gentios, e muitos judeus que estavam na igreja, não no prédio, não tinha prédio de igreja nesse período, mas a igreja na sinagoga, ou a igreja na casa das pessoas, ou em outras localidades, esses judeus, eles se arrogavam como o povo de Deus, e faziam acepção de pessoas com relação aos gentios. Eles se achavam mais santos, porque eram judeus de raça, e os gentios não. Isso gerava muitos problemas, porque o judeu queria trazer a cultura da lei de Moisés para o momento da nova aliança na igreja. E não era mais necessário, como nós vamos observar lá no capítulo 14 e 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. Não era mais necessário trazer toda a lei de Moisés para o momento presente da igreja. Os princípios da lei, sim, fundamentais, mas não cada detalhe específico da lei. E isso gerava muitos problemas. Então, Paulo, ao mesmo tempo que mostra que o judeu tem que se converter, ele não pode se garantir somente nos preceitos da lei, que foi o que ele falou nos versículos anteriores, e nem na circuncisão, nem na sua descendência judaica. É necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Mas também o apóstolo está, de maneira muito sutil, exortando aqueles judeus convertidos ou supostamente convertidos da igreja de Roma a reconhecer a necessidade de uma vida com Deus, não somente na forma, circuncisão, mas principalmente no conteúdo, circuncisão do coração, que é o que nós vamos observar aqui. Lendo novamente,
Romanos 2,25, que vai nos falar do primeiro ensino. O primeiro ensino é que a religião verdadeira nos leva a obedecer a palavra de Deus. Romanos 2,25. Porque a circuncisão tem valor, tem, se praticardes a lei. Ou seja, se você se santifica, busca obedecer a lei de Moisés, falando aqui da lei de Moisés para o judeu, circuncisão ela tem validade, ela tem uma importância, um valor. Porém, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E a lógica aqui é falando de salvação, mas também acaba beirando no que nós entendemos sobre santificação. Como assim? Se eu levo a circuncisão tão a sério, e é muito importante a circuncisão, a gente vai ver isso na velha aliança, ela só tem valor se eu cumprir a lei, se eu guardo a lei. E aqui guardar a lei é cumprir e praticar a lei. Mas ao ler a lei de Moisés, imagina eu sou um judeu da velha aliança, eu percebo que eu não consigo cumprir os 613 preceitos da lei de Moisés. Eu percebo que é necessário uma ajuda, eu não tenho capacidade, tem umas coisas que eu até consigo guardar, mas não perfeitamente, e nunca consigo cumprir tudo da lei de Moisés. Então eu percebo o quê? Estou perdido, serei morto, condenado pelos meus pecados, porque eu não guardo a lei de Deus. E essa é a função da lei de Moisés. Ela é um aio, ela é um servo que nos conduz a Deus. Como? Eu percebo o meu pecado, o Espírito Santo agiu para que eu percebesse quando eu li a lei de Moisés. Então eu me arrependo do meu pecado e o que é que eu faço? Clamo a Deus por salvação. E onde é que eu aprendi sobre salvação no Antigo Testamento, antes mesmo da lei de Moisés? O descendente da mulher, Gênesis 3,15, a bênção a todas as famílias da terra, a partir do descendente que vem de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, muito depois da lei, né, já a aliança davídica. Então se aprende que a salvação no Antigo Testamento também é pelo Messias, por esse descendente, que é Jesus. Eles não sabiam que o nome dele era Jesus, mas é Jesus Cristo. Então Abraão foi justificado pela fé quando creu em Jesus, embora eu não soubesse o nome do Messias, nem todas as informações sobre o Messias. Então, circuncisão só tem valor quando eu guardo a lei. Mas como eu guardo a lei? Eu não guardo, não pratico plenamente a lei, mas o Messias guardou toda a lei por mim, e por isso, crendo nele, eu serei salvo, porque as obras de justiça do Messias são imputadas na minha vida. E eles tinham entendimento disso na velha aliança? Tinham. Não tão, talvez de uma maneira tão completa como nós temos aqui no Novo Testamento, mas tinham. E então, se eu guardo a lei, a circuncisão tem valor. É a marca da aliança. É como hoje. Só que a nossa fé hoje é no passado, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Perceba então, eu me batizo. Eu digo para as pessoas, olha, Jesus é a minha vida. Aí a igreja acredita em mim, né? Uma determinada igreja. E aí eu me batizo. Ok, só que depois, estudando a Bíblia, eu percebo que na verdade eu só tinha uma admiração por Jesus. Eu nunca tinha crido realmente em Cristo, nem me arrependido dos meus pecados. Então, eu entendi a conversão agora, só que eu já me batizei. Então, aquele batismo é o quê? É um símbolo da minha conversão? Não, ele perdeu o valor. Não é verdade? Ele perdeu o valor, foi só um banho. O que é necessário? Eu tenho que me batizar de modo que simbolize, o batismo simbolize a minha conversão no Senhor Jesus Cristo, porque a profissão pública da nossa fé é o batismo, e é a marca da nova aliança, é o sinal de que eu estou entrando na comunidade de fé da igreja local, é o batismo nas águas, e o batismo no Espírito é quando nós que fomos convertidos, entramos na igreja universal, a igreja invisível de todos os crentes na nova aliança. Perceba então que a circuncisão só tem valor para aqueles que creram. A circuncisão só tem valor para aqueles que têm a guarda da lei sobre si, mediada pelo Messias. Se és, porém, transgressor da lei, ou seja, como todos os judeus eram, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão.
Ou seja, a circuncisão, que é aquela cirurgia que era feita no menino de 8 dias, né, segundo a lei como dada pelo Senhor, era a marca de um convertido, era a marca da aliança. Mas como se aquela criança ainda nem tinha crido ainda? Mas na época da velha aliança, por conta de um tipo de povo de Deus diferente do que a igreja é hoje, no caso Israel, então a marca da aliança era com a criança com 8 dias de vida, mas era necessário ela se converter. Se essa criança, judia, Velho Testamento, circuncidada, crescesse, pensando aqui no menino, crescesse e não se convertesse, a circuncisão dela se tornava incircuncisão, porque a circuncisão da carne tem que acompanhar a circuncisão do coração. E o que é a circuncisão do coração? Que a gente vai ver lá na frente, nesse mesmo texto. Trata da conversão, trata da retirada da impureza do pecado, né, da condenação do nosso próprio pecado pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos próprios pecados. É importante entender que a circuncisão era muito importante, muito relevante no Antigo Testamento. Era a marca do povo da velha aliança, povo de Israel. E eu disse que é diferente o povo do Antigo do povo do Novo, porque é diferente mesmo. O povo do Novo, da Nova Aliança, é a igreja. A igreja não tem circuncisão, a marca é o batismo. Mas a circuncisão no povo da velha aliança, o povo de Deus na velha aliança, que é Israel, e todos os convertidos ali do Antigo Testamento, era uma pequena cirurgia que era feita na criança, ainda bebê, recém-nascido, 8 dias, provavelmente para não sofrer, era feito no órgão sexual masculino, retirando ali a pele, o chamado prepúcio do órgão sexual masculino daquela criança. Perceba então que por ser o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, um povo nação, um povo de raça e de descendência, era necessário esse tipo de marca, no caso, a circuncisão. Volte para Gênesis 17, verso 9, para você compreender bem tudo isso que eu estou dizendo aqui. Né? Gênesis 17, 9 é a instituição dessa marca da velha aliança, já feita com Abraão aqui, depois com Isaac, Jacó e até o fim desse período. Olha Gênesis 17, verso 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então a ideia aqui, Deus falando a Abraão, o pai falando a Abraão, dizendo exatamente isso. Essa é a marca da aliança. Então, séculos depois, os judeus começaram a entender que, se eu sou judeu e circuncidado, estou bem com Deus, salvo num bom relacionamento com o Senhor, só por ser judeu. Não, é necessário uma circuncisão do coração, linguagem do Antigo Testamento, para quê? Conversão. É necessário conversão. A criança já era circuncidada, mas ela tinha que lá na frente confirmar a fé no Senhor, o Deus de Javé, o Senhor dos exércitos, e também no Messias, né, que também era Deus junto com o Pai. A circuncisão era então um sinal de submissão à vontade soberana de Deus. Antes, deixe-me ler de novo Romanos 2,25, para ficar muito claro. Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. E aqui ele falando de uma pessoa salva, que vive no processo de santificação. Se és, porém, transgressor da lei, uma pessoa não salva, certo? Que não liga para guardar a lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, você não é salvo. Você foi circuncidado no prepúcio. Foi feita a cirurgia em você com 8 dias de vida. Você é judeu. Mas como você não foi convertido, como você não
busca a prática de guardar a lei de Moisés, não de salvação por obras, porque Paulo acabou de dizer isso nos versos anteriores, não tem salvação por obras da lei, mas quem obedece à lei evidencia que já foi salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa é a lógica aqui. E então é necessário você, mesmo circuncidado judeu, ter a circuncisão do coração, ser convertido pelo Senhor. Senão, é uma incircuncisão. Não tem valor a circuncisão. Paulo está mostrando isso para dizer ao povo judeu que não adianta só se circuncidar para ser salvo. Não adianta só a forma. É necessário também o quê? O conteúdo, a conversão. Como a circuncisão era executada? A gente já leu um pouquinho aqui em Gênesis 17, mas lá em Josué capítulo 5, verso 2, nós lemos assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Facas de pedra, ou seja, não era nenhum bisturi, né? Não era nada muito tão assim bem preparado como nos dias atuais, mas era necessário haver circuncisão. Quem não foi circuncidado enquanto criança era circuncidado na idade avançada, que é o caso aqui de Josué capítulo 5. Atos capítulo 7, verso 8 diz também: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia, de Isaque procedeu Jacó, e deste os 10 patriarcas. Circuncisão era a marca desta aliança. Mas, o que é que Paulo está argumentando? Que a marca, a forma, sem a conversão, sem a fé, perde o valor. Trazendo para nossa vida hoje, carregar a Bíblia, entoar os cânticos, usar o chaveiro evangélico, a gravata do crente, tem essas coisas, né? Em algumas livrarias evangélicas, o broche do evangélico, a caneta, tem todos esses artigos evangélicos que você pode usar, camisa, Jesus salve, tudo, você é crente assim, em todas as formas, está congregando e participa, e serve em alguma área até da igreja, tudo isso é forma, e essa forma só tem sentido se você creu no Senhor Jesus Cristo, senão perde o sentido, se torna religião vazia e fria. Penso eu que é por isso que muitos crentes, ou que se dizem crentes, vivem tristes, vivem insatisfeitos na sua religião evangélica. Vêm para os cultos e não vibram com a adoração a Deus, ou não vibram adorando a Deus no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos. Muitos destes ditos crentes reclamam tanto da vida, né? Só reclamam. E onde estão as ações de graças e as bênçãos de Deus? Será que só esses Deus não quis abençoar? Não, irmãos. A questão, muitas vezes, é que tem a forma de crente, mas não tem o conteúdo, a essência, a fé transformadora, que é uma fé baseada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque o crente, o convertido, aquele que tem fé em Jesus, fé sobrenatural, que foi implantada em nós, nesse crente, mesmo no meio da dificuldade, ele louva e bendiz o nome do Senhor. Ele reconhece as dificuldades e se entristece, sim. É óbvio que o crente se entristece, mas ele não gosta daquela situação e busca Deus como refúgio e ora para que o Senhor transforme aquela tristeza dele em alegria. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Como podemos estar tristes sabendo que viveremos eternamente com Deus, mesmo sem merecer? Não podemos ficar tristes. Por que ficamos? Pecado, ingratidão, insatisfação. Essa é a verdade. E o que nós devemos fazer? Arrependimento, confissão de pecado e suplicar para que o Senhor nos transforme, para que estejamos satisfeitos e felizes com tudo que Deus nos dá, porque essa é a providência de Deus, é o que Deus quis para nós, porque Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre cada detalhe da sua vida. Então, a forma tem o seu valor? Sim, assim como a circuncisão tem o seu valor, mas se houver conteúdo, se houver fé em Cristo.
O que é que a circuncisão não era naquela época? A circuncisão não era um passe de mágica, não era um rito milagroso. Fui circuncidado, pronto, estou salvo. Não. Como no caso da Igreja Romana, cujo batismo de infantes é para a salvação, certo? Na verdade, não é para salvação, é para não condenação. Quando um romano, um católico romano, leva o seu bebê para ir lá para a pia batismal, o sacerdote católico joga água na cabeça do bebê. Ali, naquele ritual, que só pode ser feito por um sacerdote católico romano, segundo a doutrina romana, aquele bebê não vai mais para o inferno. Não vai mais para o inferno. Mas também não vai para o céu. Por causa daquela água que ele jogou. Ou seja, isso é misticismo, né? Aquele bebê vai para onde se morrer? Purgatório. Pronto, essa é a lógica. Não vamos estender nisso, mas só para deixar claro que a circuncisão aqui não é isso, certo? Não é nenhum ritual milagroso, mágico. A circuncisão não garantia um seguro permanente contra a ira de Deus. Sou circuncidado, judeu, Deus não está irado comigo, de forma nenhuma. Se não tiver a essência da fé em Cristo, Deus está irado comigo, circuncidado ou não. E a minha circuncisão na carne se torna incircuncisão. E a minha prática de fé na igreja, sem a fé em Jesus, se torna fria religião. A circuncisão não era um substituto para a obediência, antes um compromisso com a obediência. Então, entenda, eu primeiro tenho que ser convertido para obedecer ao Senhor. Eu não posso só realizar obras sem ter a fé no Senhor Jesus Cristo. Circuncisão, então, perdia o valor. O rito não tem valor se não é acompanhado pela essência da fé e da obediência no Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 19, nós lemos o seguinte: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Jesus aqui confrontando os judeus. Moisés deu a lei. Eles se arrogavam de ter o conhecimento da lei, mas queriam matar o Salvador. Que incoerência! Por quê? Porque eles não eram convertidos, eles não tinham a essência da fé em suas vidas, e a lei de Moisés para ele era somente um código ético de vida que eles nem cumpriam como deveriam. Muitas pessoas podem usar a Bíblia como um código de ética, de comportamento, achando que se eu seguir as regras de comportamento da Bíblia, né, eu serei salvo ou serei feliz. E não é assim que acontece, certo? Isso não gera conversão nem salvação. Óbvio que é pela palavra de Deus e pela Bíblia que nós conhecemos Jesus e o caminho da fé. É óbvio, toda a Bíblia fala, né, da provisão de Deus para a nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, do Antigo ao Novo Testamento. No entanto, é necessário esta essência, a conversão ao Senhor Jesus Cristo, a fé no Senhor Jesus Cristo. Religião verdadeira, ela nos leva a obedecer a palavra do Senhor. Então não adianta só ter a forma de evangélico. É necessário realmente você ter crido no Senhor Jesus Cristo, ter passado por um processo de conversão sobrenatural, novo nascimento. Segundo ensino que nós observamos aqui, é que qualquer pessoa, ela é purificada, ela é pura, se ela obedece à palavra do Senhor. Olha o verso 26. Qualquer pessoa é pura se obedece à palavra do Senhor. Romanos 2, 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E aqui o apóstolo está tomando o objeto, né, uma coisa, um objeto, pelo seu autor, certo? Às vezes a gente diz assim, hoje eu li Machado de Assis. Bem, Machado de Assis já morreu, você não lê Machado, você lê um livro que Machado de Assis escreveu. Então, Paulo aqui, ele está falando de incircuncisão, referindo-se aos gentios, a quem não é crente, e circuncisão, referindo-se aos judeus, aqueles circuncidados. Então, o verso 26 diz: se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão?
Ou seja, se os gentios, os incircuncisos, creram no Senhor Jesus Cristo e por isso observam os princípios da lei de Moisés, será que eles é que não são os circuncidados de fato? Então Paulo joga é um jogo de palavras aqui entre incircuncisão e circuncisão para mostrar que o importante é crer no Senhor Jesus Cristo. Não importa se você é judeu e se você é gentio. E o erro aqui é se apegar à forma da religião, sem a fé em Cristo. Olhe bem que o Senhor, nosso Deus, conclamou o seu povo a ter um coração circuncidado no Antigo Testamento. Então isso aqui não é só algo que Paulo está falando dele mesmo, mas desde o Antigo Testamento se fala da circuncisão do coração. Lá em Levítico, capítulo 26, verso 40, ali um texto da lei de Moisés, nós lemos o seguinte, em Levítico 26, 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, isso aqui é Deus falando. Verso 41, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Aqui, o Senhor falando de bênção e maldição, e a ideia de que se o povo pecar, vai para um exílio, outro povo vai subjugá-lo, mas ele diz, se o coração incircunciso, esse povo aqui já era circuncidado, certo? Esse povo aqui já foi circuncidado. O livro de Levítico, ele estava sendo registrado e proclamado por Moisés ao povo quando eles estavam um ano no Monte Sinai. Eles chegaram em Êxodo 19, no Monte Sinai, só saíram em Números, lá pelo capítulo 10, verso 11. Então, de Êxodo 19 até Números capítulo 10, um ano praticamente, eles ficaram no Monte Sinai, no Monte Sinai, o Monte Horebe, recebendo a lei de Deus. Aquele povo fora circuncidado. Mas aqui, coração incircunciso. Como pode? É porque você tem a circuncisão do coração também. Você tem a circuncisão da carne, que é a forma, mas o seu coração tem que acompanhar a forma, entende? A circuncisão da carne, essa cirurgia feita na criança, e às vezes no adulto também, simbolizava a retirada da impureza. O princípio era esse, a impureza do pecado. Agora você faz parte do povo de Deus. Só que isso é um símbolo. Só tem sentido esse símbolo quando o seu coração também é purificado. Nesse caso aqui, quando eu tenho um coração incircunciso, eu tenho que me humilhar e clamar a Deus por misericórdia. Ainda na lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, guardar a lei do Senhor era o significado de circuncidar o coração. Olha Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, obedecer à palavra de Deus aqui era circuncidar o coração. Só que nem Moisés, aqui escrevendo a palavra de Deus, nem Paulo, em Romanos capítulo 2, está falando de que eu obedeço à palavra de Deus para ser salvo. Não. O que o apóstolo está falando, claramente ele deixa isso claro nos versículos anteriores, que a salvação é somente pelas obras de Jesus Cristo. E que se eu obedeço à palavra de Deus, é porque eu já fui salvo pelas obras de Cristo na cruz. Então, quando lemos aqui, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, está falando do meu processo de santificação, depois que eu já criei no Senhor Jesus Cristo. Mas, se eu sou um crente que não demonstro um coração circuncidado, ou seja, um coração transformado pelo sangue de Jesus, embora apresente a forma exterior de um crente, algo está errado, há uma incompatibilidade. Eu tenho que me avaliar e saber se realmente eu creio em Jesus ou se realmente eu estou buscando a Deus como devo buscar. Por quê? Porque só obedece à palavra de Deus, não só hoje, como em todo o tempo, só busca servir ao Senhor em obediência
quem crê no Senhor Jesus Cristo. É simples. Quem não creu em Jesus não quer saber da Bíblia. São aquelas pessoas que vêm para a igreja, ou que se dizem crentes, que gostam dos retiros, que gostam dos almoços, das festas, do bate-papo e da comunhão, mas quando é a hora de Bíblia, oração, pregar evangelho, sustentar obra missionária, adoração num culto a Deus de modo sincero, não sabem o que fazer. Ficam perdidos, porque acham chato, maçante. Então algo está errado. É necessário reflexão, investigação e, se necessário, arrependimento de pecado. Olhe ainda Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Veja, isso aqui está antecedendo o verso 16 que acabamos de ler, que a circuncisão do coração envolve, né, obedecer a palavra de Deus, envolve não se endurecer diante da revelação do Senhor. E Deuteronômio 30, verso 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Perceba que quem circuncida o bebê é o seu pai, né? Talvez o sacerdote ali, em algum momento, os adultos, né? Outra pessoa tem que circuncidar. Então, a circuncisão forma, é o ser humano que faz. É como no batismo, né? Geralmente os pastores batizam aqueles que se converteram. É a forma, certo? Que só tem sentido quando Deus age sobrenaturalmente na vida do pecador. É o que nós lemos em Deuteronômio 36, acabamos de ler, vamos ler de novo. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. É Deus que circuncida o coração do homem, purifica, transforma para a salvação. E é isso que Paulo está argumentando na epístola aos Romanos, no capítulo 2. Está dizendo para o judeu, não adianta se você é circuncidado, né, no prepúcio, mas não é circuncidado no coração. É o que nós lemos no verso 27. Lendo lá Romanos 2, 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Como pode? Circuncidado, recebeu a lei, é judeu e é transgressor da lei? Não tem lógica, não tem sentido, devia ser uma pessoa obediente à lei. Por que não é? Porque é um incircunciso de coração. Esta é a lógica que Paulo nos ensina. Olhe, Deus valoriza a circuncisão do coração, mais importante do que a forma, e a forma tem o seu lugar dentro da fé cristã, bíblica, certo? Muito da forma do que nós usamos aqui hoje, nas igrejas evangélicas, conservadoras ou não, é tradição humana, certo? A Bíblia não tem dizer que tem que pregar de gravata. Nós pregamos porque entendemos que é uma forma solene de honrar a Deus, de dizer a Deus que nós estamos usando a melhor indumentária porque o culto é importante. Estou dizendo que todo membro da igreja tem que usar uma gravata, não é isso, mas é uma forma de, pelo menos, pastores, obreiros, demonstrarem para o Senhor o quanto o Senhor é importante, o que isso que estamos fazendo, esse culto, é extremamente relevante. Os irmãos da igreja, obviamente, têm que estar na igreja também, bem vestidos, para honrar o Senhor, seu Deus. Ok? Mas a forma tem o seu lugar. Embora muito da forma que nós usamos hoje, repetindo aqui, é de tradição humana, certo? Mas tem a sua importância. No entanto, muito mais importante é a essência que está por trás dessa forma. É o que você tem no coração transformado por Deus. Também não adianta vir de gravata para a igreja, para o culto, e estarmos completamente longe do Senhor. Nosso pensamento divagando, indo
pensando no futebol, no trabalho de amanhã, nas contas para pagar, na pandemia. E cadê a palavra? E cadê a adoração? Momento de cultuar ao Senhor. Então, não pode acontecer isso. Então, o Senhor quer uma circuncisão do coração. Ezequiel 36, verso 26, é onde nós também observamos essa expressão do coração circuncidado. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse texto de Ezequiel é o texto da nova aliança. O texto que mais comentamos sobre a nova aliança é Jeremias 31, de 31 a 34. Mas o profeta Ezequiel também está falando aqui da nova aliança. E a característica dessa nova aliança é um novo coração. Já recebemos hoje um novo coração? Sim. Só que o nosso coração ainda titubeia. E mesmo convertidos, crentes em Jesus, coração renovado, restaurado, novo coração, novo nascimento, ainda assim pecamos contra o Senhor. A nova aliança vai dizer que nós teremos um coração completamente sem pecado no futuro. Por isso dizemos que a nova aliança já começou, não só por isso, mas por várias razões, onde essa nova aliança já foi inaugurada, instalada, mas ela não foi consumada, porque ainda pecamos. Ainda no texto de Ezequiel que acabamos de ler, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A lógica aqui é o coração duro, insensível para o pecado, e vamos receber um coração plenamente preparado para quê? Para obedecer ao Senhor. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Então, o crente, ele já gosta de andar nos estatutos de Deus. Estatutos é a lei de Deus, é a palavra de Deus. É óbvio que em um momento ou em outro nós vamos não querer obedecer à lei de Deus, e que é o pecado. Mas nós temos o entendimento disso e vamos lutar contra. E devemos sempre escolher pela lei do Senhor. Então, um coração de carne, não de pedra. Paulo depois vai fazer uma analogia lá em 2 Coríntios, capítulo 3, falando da frieza da letra em tábuas de pedra e da lei de Deus em tábuas de carne, no coração de carne. A lógica aqui é que a letra da lei de Moisés não salva. Ela não salva, pelo contrário, como já falamos, ela condena, ela mostra que o homem é incapaz de guardar todo o código legal que Deus prescreveu ali, para que o homem perceba que é pecador, que é um dos maiores problemas do ser humano. Como é que eu sei que uma pessoa realmente se converteu? Um dos elementos de um convertido é o reconhecimento de pecado. Ah, mas se você chegar para qualquer pessoa na rua, ela vai dizer que é pecador. Se você perguntar, você é pecador? Você vai dizer que é. Mas é uma concepção de pecado católico-romana. A concepção de pecado bíblica é diferente, porque quando um ser humano reconhece que é pecador no sentido de uma conversão, significa que aquele ser humano, ele não mais quer pecar. E ele vai lutar na verdadeira batalha espiritual contra si mesmo, contra os seus próprios pecados, que estão aonde? No seu coração, na sua mente. Olha Ezequiel 44, verso 9. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Então tem as duas circuncisões aqui, percebe? São importantes as duas, na velha aliança. A circuncisão do coração e a circuncisão da carne. A do coração, transformação espiritual. Deus agiu, Deus circuncidou o coração, nós não circuncidamos o coração. E aqui, é óbvio, eu vou só para deixar claro, a circuncisão do coração não é uma cirurgia cardíaca, certo? Não é uma cirurgia cardíaca, mas o coração como uma metáfora, né, da nossa abstração, da abstração da nossa vida, certo? Da psique, das emoções, do espírito, do espiritual. Tá? É a ideia realmente do novo nascimento, da conversão. Depois da conversão aqui no Antigo Testamento, vem a circuncisão da carne, a cirurgia no prepúcio do menino, para mostrar o quê? Mostrar que tem uma forma que indica que ele faz parte do povo de Deus. Na igreja,
É da mesma forma, não com a circuncisão, mas com o batismo. O batismo é a marca de que uma pessoa se converteu. Mas essa marca só tem sentido, esse símbolo, se houver o batismo. E aqui uma curiosidade. Alguns já me perguntaram outra vez, e não se circuncida mulher? Não, não há circuncisão feminina no Antigo Testamento, e nem deve haver. Alguns países africanos ainda têm essa prática terrível da circuncisão feminina. Isso é uma violência, isso não existe. E por que não existia circuncisão feminina na Velha Aliança? Porque a lógica, tanto dos textos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é que o homem é o cabeça do lar. Essa é a lógica. Assim como Adão pecou e todos pecaram, né, e Adão foi o responsável, o culpado pelo pecado dele e, obviamente, da humanidade, porque o pecado se alastrou a todos os seus descendentes. Então, ele é quem carrega esta culpa e esta responsabilidade, porque ele é o cabeça da família dele, Adão, Eva e seus filhos imediatos, mas também o cabeça de toda a humanidade. Por isso que todos somos pecadores. Vamos ver isso mais à frente, Romanos 5, verso 12. Da mesma forma, cada família tem o seu cabeça, que é um homem. Machismo, olha aí, o machismo. Não, isso não é machismo, mas é a forma de Deus organizar a família. Na verdade, o líder do lar, o cabeça da família, ele é o que mais deve servir e se doar pela sua família. É para ser assim, porque esse é o princípio de liderança que vem do Senhor, nosso Deus. Logo, não é necessário uma circuncisão da mulher, somente do líder, do cabeça e daqueles, obviamente, que serão líderes dos seus lares, o que era comum os meninos casarem na antiguidade em Israel, como deve ser hoje também. A circuncisão, porém, não era garantia, voltando aqui para a circuncisão, de salvação. O Senhor valorizava um coração puro, mais do que somente a forma da circuncisão. Olha Jeremias capítulo 9, verso 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Veja bem, todos os circuncidados serão castigados com os incircuncisos. Por quê? Porque estão vivendo nos seus pecados. Essa é a lógica. Verso 26. Ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então Deus valoriza a circuncisão do coração. Judá e Israel estavam no meio das nações incircuncisas de coração, ou seja, nações incrédulas que não adoravam ao Senhor. O povo que era para ser o povo de Deus na velha aliança estava completamente descrente do Senhor. Carregavam a lei, tinham o templo, tinham os sacerdotes, tinham o rei, toda a forma, né, da religião judaica da velha aliança, mas não tinham nada da essência que é a conversão no Messias, no Senhor Deus de Israel. Por isso Deus os iria castigar. Então, não adianta você ter a forma de evangélico, a forma de crente, falar o evangelicalês. Você já ouviu o evangelicalês, né? As expressões, os jargões evangélicos, e aí varão, vaso, aquela coisa toda, né? Já viu? Não adianta falar o evangelicalês e se comportar até como um religioso evangélico, se você não tem o coração circuncidado. É o ensino de Paulo aqui na Epístola aos Romanos. O Senhor deseja uma circuncisão do coração, que substitua o ritual físico e não meramente o complete. Então, o culto tem sentido para aqueles que têm o coração transformado pelo Senhor. Nossa leitura diária da Bíblia tem sentido para o crente em Jesus. Para quem não é crente, não faz sentido. Mas tem muitos que se dizem crentes, têm a forma externa, mas não têm o coração transformado. Olha Atos 10:45. Atos 10:45.
E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha, eles não conseguiam compreender. O Espírito Santo agora estava sobre os incircuncisos, gentios. Como pode? Porque eles eram circuncidados de coração. E aqui está na nova aliança. Não precisa mais circuncidar para fazer parte do povo de Deus na nova aliança. A circuncisão ou incircuncisão da carne não tem mais valor para a igreja. Isso caducou. É um dos princípios da velha aliança que ficou no passado. Nós não precisamos fazer isso. Para nós isso é óbvio, nós da modernidade, pós-modernidade. Mas os crentes aqui do primeiro século, eles estavam sofrendo muito com isso, porque os judeus queriam empurrar a circuncisão como obrigação. Olha 1 Coríntios 7,19. Circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? A forma da circuncisão não vale nada. Nem a incircuncisão também não vale nada. O que vale é a circuncisão do coração. Quem é circuncidado no coração é crente, é salvo, guarda as ordenanças de Deus. Essa é a lógica do versículo aqui. Olha Gálatas capítulo 6, verso 15. Gálatas 6,15 diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Muito mais claro aqui. Isso é o que vale, a essência. Não importa se é judeu e se é gentil, se é circuncidado ou não. Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? O que vale, irmão, não é você usar uma gravata, um terno para ir para a igreja. O que vale é você ser um novo nascido, ter nascido com a divina semente. Deus implantou fé no seu coração. Isso é o que vale, é você ser nova criatura, filho de Deus. E certamente, se você é crente em Jesus, passou pelo processo da genuína conversão, naturalmente, você vai ler sua Bíblia, né? Um dia ou outro, certamente, você vai ser tentado a não ler, mas você vai focar na palavra. E você vai aprender pela palavra de Deus, com o mestre do ensino da Bíblia, que é o Espírito Santo, a obedecer ao Senhor e a viver a vontade de Deus. Cada um no seu tempo. E Deus vai cuidando de todos nós. Qualquer pessoa é pura se ela obedece à palavra do Senhor. Por que colocamos aqui essa palavra pura? Porque a circuncisão tem esse entendimento de pureza. Circuncisão do coração, purificação do coração. O crente puro vai obedecer à palavra do Senhor. Por fim, terceiro e último ensino é que o Espírito Santo é quem opera esta obediência à palavra do Senhor nas nossas vidas. É fruto do Espírito em nós. Olha Romanos 2, 27. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Já observamos bem esse versículo. Olha então o verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Muito importante para o nosso entendimento do Antigo Testamento e dos dias de hoje. Se alguém que não era de descendência judaica no Antigo Testamento cresce no Senhor, na salvação proporcionada pelo Messias, dramatizada e ilustrada na Páscoa, essa pessoa era salva. E ela era considerada israelita. Ela era considerada israelita, ela era considerada judia, não de raça, mas de conversão. Hoje, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós fazemos parte da igreja, somos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o cabeça. Mas no Antigo Testamento, quando alguém se convertia, se tornava o quê?
israelita, judeu. Olha Gálatas 3:7. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, filho de Abraão, dentro do mundo do Antigo Testamento, não era só o judeu, mas era aquele que cria no Messias, no Senhor Jesus Cristo, na velha aliança. Ele era considerado também descendência de Abraão, numa perspectiva espiritual, não física, claro, mas era considerado descendência de Abraão. Olha o verso 8, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, lembre-se que Abraão não era israelita, Abraão não era judeu, Abraão era semita, nem existia o povo de Israel aqui, nesse momento. Então, Abraão proclamava esse pré-evangelho, o proto-evangelho da salvação, era pré-anunciado em Abraão, porque dele viria o Messias, que se sacrificaria, como ilustrado na Páscoa, em Êxodo 12, ele se sacrificaria, o Messias, pelos pecadores perdidos, também do Antigo Testamento. Observe, então, que o judeu era um nome atribuído também, ou deveria ser, pelo menos, àqueles que criam na mesma fé que o povo de Israel, descendência de Abraão. Então, a circuncisão não é só da carne, é uma circuncisão do coração, da conversão. Olha o verso 29, Romanos 2:29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão aqui é do coração. Isso aqui ele já vem explicando bem, já observamos bem. Só que tem um detalhe aqui no verso 29. Aqui é do coração no espírito. E eu sei que em muitas Bíblias, espírito aqui está em E minúsculo, referindo-se provavelmente ao espírito do homem, mas, em um outro entendimento, se refere ao fato de o Espírito Santo agir nas nossas vidas, circuncidando o nosso coração. Não é segundo a letra, só a lei fria, na pedra. Lembra que foi escrito em tábuas de pedra, parte da lei. Mas uma circuncisão promovida pela ação do Espírito Santo de Deus, e cujo louvor não procede dos homens, mas do próprio Deus. O Espírito Santo, tanto na antiga, mas principalmente na nova aliança, é a lei de Deus posta nos nossos corações. O Espírito Santo é uma consciência. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Escritura, não só entender cognitivamente, mas nos ajuda a aceitar a Bíblia. Aceitar que o homem é o cabeça do lar, a mulher é sua auxiliadora. Aceitar que eu tenho que obedecer aos meus pais, que pensando nos filhos. Aceitar como nós devemos ser reverentes ao Senhor nosso Deus. Aceitar a vontade de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que faz isso. Olha Romanos capítulo 7, verso 7, onde Paulo vai tratar um pouco disso e vai ampliar no capítulo 8. Mas olha Romanos capítulo 7, verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Estão libertados da lei, mortos para aquilo que estávamos sujeitos, a lei. Agora, porém, servimos em novidade do Espírito. O Espírito foi transformado, e não na frieza da letra, na caducidade da letra. Ele não está dizendo que a lei é ruim, depois ele vai destacar isso. A lei é boa, santa, justa, mas o que Paulo quer mostrar aqui é que esta lei por si só não traz vida. É necessário transformação do nosso espírito pelo próprio Espírito Santo de Deus. Olha o verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei mostra que somos pecadores e aponta o nosso pecado. A lei não dá vida. E aqui pensando na lei de Moisés, mas pensando nos princípios da lei no Novo Testamento, é a mesma ideia. Os princípios de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, nos mostra a necessidade de buscar a Deus. E aí mostra o nosso pecado e vamos buscar cada vez mais obedecer ao Senhor.
O Espírito Santo, então, ele é quem executa as exigências da lei naqueles que ele habita. Olha Romanos capítulo 8, verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, o Espírito Santo. Então, temos que compreender aqui essa redefinição de ser judeu em 4 aspectos. Lembra que ele está falando aqui do verso 28 e verso 29, porém judeu é aquele que o é interiormente. Então, o que é um judeu aqui? O verdadeiro judeu não poderia ser visto somente pelo exterior, mas tinha que ser visto pelo interior. A circuncisão não era só na carne, tinha que ser também no espírito. A circuncisão não era operada pelo espírito e não pela lei somente. A circuncisão era aprovada por Deus e não pelos homens. Então, havia a necessidade de uma circuncisão do coração, uma ação de Deus, do Espírito de Deus, para que um judeu se tornasse verdadeiramente judeu, e todo gentio incircunciso tornaria-se também um judeu, um israelita. Perceba então como nós devemos entender a questão da forma e do conteúdo e da essência. Quando nos focamos só na forma, circuncisão, pendemos para o chamado legalismo. E o que é isso? Salvação pela lei, salvação por obras. É acreditar que um crente só é crente quando ele apresenta essa forma que nós temos aqui, que foi um problema de muitos missionários que chegaram no nosso país, trazendo a sua forma de fé, ignorando todo o aspecto cultural da nossa nação. Isso nos traz problemas até hoje. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma realidade. Então, quando formos missionários em outras nações, óbvio que nós vamos pregar o genuíno evangelho de Jesus Cristo contra o pecado daquela cultura, mas os elementos que essencialmente não são pecado naquela cultura, nós não precisamos obscurecê-los ou rejeitá-los, ou afirmar que algo é pecado, quando a Bíblia não diz que é pecado. Que esse é um grande problema. Temos que entender a diferença da forma e da essência. A forma é importante? Mas sem uma verdadeira conversão, uma verdadeira vida com Deus, obediência à palavra, a forma perde o sentido. Podemos nos tornar legalistas. Olha Filipenses capítulo 3, verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão aqui? Que eu tenho que ter cuidado, fugir dela, né? Dos maus obreiros aqui, é a circuncisão errada, a circuncisão somente da forma, onde se eu tiver a forma da religião, é o que importa. Não importa se o meu coração está transformado ou não, se anda de acordo com a vontade de Deus ou não. Verso 3, Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essa é a verdadeira religião, ser guiado pelo Espírito, adorar a Deus no Espírito, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é um comportamento de um verdadeiro crente que foi transformado pelo poder de Deus. Então, nós não devemos nos preocupar tanto com a forma. Às vezes ficamos muito preocupados, eu sei disso, mas temos que proclamar o evangelho e fazer o discipulado e orar uns pelos outros. Aqueles que Deus converter, eles vão compreender a forma correta da verdadeira religião que procede do Senhor. Se focarmos na forma, nós podemos errar o alvo. Podemos querer com que as pessoas que congregam na igreja sigam um padrão e achem que ao seguir o padrão, a forma da religião, estão agradando a Deus. Quando, na verdade, essa forma só tem relevância se a essência existir, ou seja, se o coração for transformado e for circuncidado. Então, qual deve ser o nosso foco? Na transformação dos corações. Como? Proclamando o evangelho, ensinando a palavra, fazendo o discipulado, orando uns pelos outros, pelos novos convertidos e pelos que haverão de se converter,
porque só Deus circuncida um coração. Só Deus transforma um coração e o leva a um novo nascimento. Então nós não devemos focar na forma, mas na transformação do coração. Olhe Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa é a circuncisão que interessa, a circuncisão de Cristo, que Cristo opera em nós. A religião sem conversão não salva. Não adianta focarmos numa forma de religião, nos ritos, se o nosso coração não for transformado pelo Senhor. E a grande exortação e implicação prática desse texto para nós é: somos transformados pelo poder de Deus. Eu entendo o que é uma igreja. Quando eu venho à igreja para entoar cânticos, eu entendo para quem eu estou cantando, que é para Deus, para a glória de Deus. Eu entendo que a igreja é não só o prédio, mas os convertidos deste local são o corpo de Cristo, a Assembleia dos Justos, a congregação de Deus, para proclamar a verdade de Deus aos perdidos, para que o mundo saiba que Deus existe, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. É assim que eu entendo a igreja de Jesus, ou eu vejo a igreja só na forma, né? Passeios, almoços, jantares, café da manhã, retiros, comunhão, amizade, aquela coisa gostosa. E eu não estou dizendo que isso é errado, isso é muito bom e maravilhoso, mas isso não é suficiente. Na verdade, isso é um detalhe, isso é um acessório, isso é um luxo, uma regalia que Deus nos dá, essas bênçãos na comunhão uns com os outros, e não termos a perseguição na nossa fé, né, por causa da nossa fé. Mas a essência é ter a circuncisão de Cristo, porque religião não salva, nem a religião evangélica salva. O que salva é Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, a verdadeira religião, a circuncisão do coração, o novo nascimento que só Deus pode operar em nós. Irmãos, que o Senhor nos abençoe para que investamos na transformação do nosso coração mais do que numa religião de forma de estereótipos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, essa é a nossa oração. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela porção da sua palavra, por esse texto que de modo tão maravilhoso nos ensina e nos exorta a viver a verdadeira religião do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso, pelo teu amor para conosco, porque um dia o Senhor circuncidou o nosso coração, mesmo sendo muitos de nós incircuncisos na carne. Pai amado, nos ajuda, nos fortalece a termos uma fé sincera diante do Senhor, a vivermos por fé, não por obras, a nos dedicarmos mais e mais pelo teu reino, sabedores de que já recebemos a devida recompensa. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a todos, dê a cada um de vocês uma boa semana, leiam a sua Bíblia, tenham um momento devocional. Em breve, se Deus quiser, passando esta pandemia, estaremos nos reunindo novamente. Até breve, quarta-feira teremos a nossa transmissão, né, para o culto de oração, e no próximo domingo, se Deus permitir, às 9 da manhã o nosso culto matinal e às 17 horas o culto vespertino. Deus abençoe a todos e uma boa noite.